Você vê muita mudança nos políticos de hoje com daquele tempo, por exemplo, do Pascoal Tomeu, De Carlos, próprio Jovino. Você vê hoje que é muita diferença, ou eles são assim praticamente iguais ou semelhantes no modo de agir e governar a cidade? É interessante. Eu gosto de usar a palavra interessante porque você está fazendo umas perguntas bem pontuais e bacanas. Se você pegar dos anos 96 para trás, né, ou de 2000 para trás, você tinha um grupo de vereadores mais técnicos. Valdomiro Ramos, Gasparino Romão, Petito, Edson Albertão, Orlando Fantazini, o próprio Eloy, um pouco mais para trás, Gilmar Lopes. Era um pessoal assim, mais técnico. Tinha um pensamento fundamentalmente de direita. Tinha suas coisas erradas, porque não pensaram a cidade, pensaram pequeno, nunca pensaram grande a nossa cidade. Claudio, Uhum. para e pensa. Nós não temos um túnel na cidade de Guarulhos. Um túnel. Verdade, Nós não verdade. temos uma ponte. Se você parar para pensar, nós não temos uma ponte. Se vo... Nós temos a ponte da Divisa. Que ponte? Que é a ponte que sai de Guarulhos, que é chamada agora Antônio Veronese. Nós temos aquela ponte e temos uma ponte ali que é sobre a Hélio Smith, Sim, do aeroporto, né? Tirou essas pontes, nós não temos nenhuma. Então a política e os políticos sempre pensaram muito pequeno. Você sabe quando é que começou o Trevo de Bom Sucesso? Foi um projeto de Pascoal Tomil. Ele iniciou os pedidos para a Dutra para começar a fazer o Trevo de Bom Sucesso. E olha só que coisa. Nós temos alguns pontos ali na Dutra que naturalmente poderiam ser feitos túneis, porque tem a descida tal, e isso desafogaria muito o trevo de bom sucesso. Porque o trevo de bom sucesso pode terminar ele já está ultrapassado. é Ali verdade. cresceu demais. Então tem outros pontos. Se você para e pensa, se você conhece bem a cidade, vai. Vamos pensar nós Nós estamos aqui na região central, da região central para a região do Parque Secap, do Tabuão. Quantas avenidas nós temos efetivas? Nós temos o quê? A Monteiro Lobato e o Anel Viário. Que mais? Qual? Que outra que nós temos para ir para o outro lado? A Tiradentes? Temos três. E do Tabuão para São João, para o outro lado. Nós temos o quê? Nós continuamos, temos a Monteiro Lobato, chega lá, vira Papa Pio XII, não, não, João Paulo Paula, I. João Paulo né? I. E nós temos a Jamil João Zarif. São duas avenidas mais a Dutra. Então, os núcleos nunca foram bem resolvidos na nossa cidade. Então, nossa cidade tem uma infinidade de problemas que a gente vamos torcer para que o próximo prefeito a ser escolhido pela cidade seja um verdadeiro Maluf. O Maluf é um cara complicado. Mas ele pensava grande. Eu me lembro, não sou malufista, não, mas eu me lembro quando foi ele que começou a Trabalhadores, a Ayrton Senna. Agora eu não É, sei se chama Trabalhadores ou se chama Ayrton Senna. Acho que é a Ayrton Senna. Ayrton Senna. É, Ali, o Maluf foi chamado de ladrão, que ele estava gastando uma fortuna. Boa parte da Ayrton Senna foi feita em cima de brejos. Quem conhece lá sabe disso. Mas até Uhum. hoje não deu problema. Ele pensou grande. A maioria das grandes obras de São Paulo, inclusive as que descem para a Baixada Santista, foi o Maluf que fez. Sim. Então,
O que está faltando é pessoas que pensem grande no nosso país. Olha, vamos fazer uma educação de ponta. Eu quero, por exemplo, ó, queremos que pelo menos 60% dos nossos jovens concluam o ensino superior. Todas as crianças têm que terminar até o nono ano, todas, sem exceção, todas. Boa parte, quem não quiser uma faculdade, tem que fazer curso técnico, tem que sair com um curso técnico, e os outros têm que terminar a faculdade. Temos que pensar grande, Isso, é. Um né? projeto realmente de país, né? É um projeto de país. Você, ó, como é que a gente gasta R$ 2.000, R$ 3.000, às vezes R$ 4.000 para deixar uma pessoa presa? E nós não investimos R$ 2.000 num jovem para ele, por exemplo, estudar na França, nos Estados Unidos, ou aqui mesmo na USP, na Unicamp, na Universidade de São Carlos. Por quê? Não seria melhor inverter essa lógica? Vamos investir na juventude? Com certeza, né? Seria o mais lógico a fazer. Uma outra questão falando da cidade, Roberto, é que eu moro aqui na Jardim Papai, que é do lado da Vila Rosária e da Vila Galvão, e as pessoas têm falado, nossa, aumentou o número de pessoas que estão na rua, a gente não pode sair à noite na 13 de maio, que é assaltado, durante o dia está tendo muito assalto aqui na região, perto da FIG, na Timóteo Penteado também. E aí as pessoas falam, tem uma Cracolândia ali na divisa com Jaçanã e Guarulhos, e a gente vê vários veículos até falando isso. Eu lembro da Folha, do próprio Guarulhos Hoje, com reportagens, mas a gente efetivamente não, a gente não vê o poder público se mexendo. Apesar que a divisa tem a questão de município, a questão estadual, mas a gente não vê um interesse, pelo menos é a minha visão, não sei a sua, para tentar, pelo menos, dar uma resposta à população de que algo está sendo, se não feito, analisado, projetado para daqui a um tempo melhorar essa situação. Você tocou nesse assunto, né? Essa madrugada, por volta da 1 hora, provavelmente um morador de rua estava passando aqui pela TBL e nós temos uma iluminação no nosso jardim. Ele arrumou um pedaço de madeira, puxou o fio, arrancou o fio da iluminação e levou, eu acho que 2 luminárias, né? Caramba. A questão desse roubo, questão do roubo, a questão é muito complexa. Eu acho muito complexa. Não adianta você colocar, por exemplo, polícia lá. A questão das drogas, primeiro, você tem que pegar na raiz, tem que não deixar ou diminuir bastante a quantidade de entrada de drogas. Pô, esses dias aí, ó, eu vi uma matéria, a polícia prendeu um caminhão e depois levou para vender a droga. Você viu o pessoal do Exército pegando armas e vendendo para o pessoal. Aliás, saiu uma matéria de que eles tentaram vender para o PCC falou assim, opa, para mim não quero isso não que vai dar confusão. Aí venderam para o Rio. Aí, quando os milicianos perceberam que a coisa ia engrossar lá, eles devolveram parte do material vendido. Cara, eu tenho, de vez em quando, eu tenho uma tristeza com relação ao ser humano, sabe? Porque quando um policial vende uma arma que provavelmente vai matar alguém da própria corporação, é, é, me dá uma falta de fé no ser humano. Quando você vê é, policiais pegando drogas e vendendo para os traficantes uma droga que foi apreendida, e aí eles pegam e levam para traficantes. Então, nós estamos com uma crise moral muito complicada.
uma crise Uhum. moral muito complicada. Quando a gente começa a falar sobre, vamos falar sobre família, eu não sou daquela coisa de pátria e família, mas a família é um núcleo muito importante. O pai, a mãe, seja pai, pai, mãe, mãe, família, família. Família é extremamente importante para ter uma base de sustentação. Quando você fala, Estrutura. é uma estrutura, você diminui essa questão das drogas. E a gente tem muito canalha nesse país. Canalha que acaba desviando dinheiro, que seria para educação, que seria para cuidar dos velhinhos nos hospitais ou das crianças, dos doentes. Tem muitos médicos. Eu estava vendo um vídeo que me mandaram hoje. O médico, ele diz que vai para o hospital, mas não vai. Eles fazem. Tem que ter três médicos ou quatro médicos no hospital. Vai somente dois e os outros dois fingem que vai e assim. Depois eles vão se revezando. Caramba. Poxa vida, como é que você vai falar de corrupção se isso acontece entre os médicos, pessoas que a gente admira tanto? Como é que a gente vai cuidar de um país se a gente vê pessoas desviando dinheiro de merenda, de educação, de saúde? É muito complicado. Então, quando a gente fala assim, poxa, o poder público. Você sabe que, certa vez, eu estava ouvindo um jornalista argentino, né? Ele falou um negócio interessante. Ele falou que nós, brasileiros, vivemos como se estivéssemos vivendo num hotel. A gente espera que alguém limpe a rua, que alguém nos trate, que alguém sempre faça aquilo que deveria ser nosso. A gente Verdade. sempre espera que o jornalista cobre do político o que ele deveria cobrar. Então, é importante que o brasileiro também tome conta da sua cidade, entendeu? Isso. Nós temos 1.400.000 pessoas, mais ou menos. Imagine desses 1.400.000 pessoas, digamos que vá ser discutido a questão do IPTU. Será que desse 1.400.000 pessoas, nós não teríamos 1.000 pessoas que poderiam se debruçar sobre essa lei para dar uma estudada? Agora, imagine se 1.000 pessoas estivessem na Câmara Municipal no dia da votação. Ali não cabe 300, não, 100 pessoas. Imagine se tivesse 1.000. Os vereadores iam votar exatamente o que aquelas 1.000 pessoas estavam pedindo, porque eu conheço, eu sei como funciona. Então, nós temos que tomar conta da nossa cidade. Nós estamos Sim. tendo um monte de gente invadindo a Mata da Cantareira. Mas são pessoas carentes. Não, não são. São pessoas que são induzidas para ir para lá. Depois pagam o terreno para alguém que nem é o dono, porque o dono é o Estado. Nós temos aqui uma represa em que pouco a pouco está sendo contaminada. O que a gente faz por isso? Nada. Nada. Então, o jornalista, e quando o jornalista fala, o jornalista, a culpa é da mídia, porque a mídia fala isso. É que muitas vezes a verdade dói demais. A Incomoda, verdade né? dói demais. Imagine um cara de direita ouvir que, na verdade, o Hamas não é tão terrorista assim. Será que ele para pensar? Ou simplesmente ele ataca o jornalista? Hum. Eu ouvi de um palestino uma questão interessante. O que é um terrorista? Por que nasce um terrorista? Qual a motivação de um terrorista? Ele simplesmente nasceu terrorista? Ou será que ele tem um motivo para ser terrorista? Não estou defendendo terrorismo, por favor, não é isso. É. Aliás, nós estávamos conversando essa semana muito a respeito do Hamas e Palestina também. E quando a gente fala sobre Hamas e Palestina, sobre palestinos, sobre Israel,
a gente tem que perceber que ali é uma. Eles são todos primos. Olha que interessante, eu não tinha parado para pensar. Israelenses, né, hebreus e os árabes são primos, porque os árabes vieram de Ismael e os hebreus vieram, os judaicos, né, de Israel vieram de Isaac. Eles eram irmãos e cada um fez a sua linhagem. Só o que está acontecendo ali, e que muitas vezes a gente vê que nós temos as nossas faixas de gás aqui no Brasil, veja no Rio de Janeiro. São pessoas lutando pelo poder por terra, por poder sobre um espaço. Mesma coisa no Rio de Janeiro, que nós temos os milicianos, nós temos os traficantes e a polícia. Cada um está tentando ter poder sobre um espaço para É. vender droga para os dependentes. Eu falo demais, não falo, pelo amor de Deus. Cada um lutando pelo seu espaço, né? A gente tem 2 minutinhos para encerrar, Roberto. Deixa aí as formas de entrar em contato com o seu programa, os dias que você está no ar, é diário, os horários, rede social, fica à vontade. Eu vou até pedir para o pessoal aqui me ajudar. Seguinte, nós temos um site www.tribunadeguarulhos.com.br. A gente coloca notícias todo dia também, tem os nossos artigos, os nossos vídeos estão nesse site. Nós temos um canal do YouTube, www.youtube.com/TBL Guarulhos. Você vai encontrar nossos programas, você vai ter umas playlists lá de artigos de quinta, vai ter muita coisa bacana. E o nosso Facebook é só @Roberto Samuel. Legal, cara. Gratidão, viu, pela oportunidade. Vamos conversar mais, que é muito bom falar com você. Eu que te agradeço aí. Abraço a todos os seus telespectadores, seus rádio ouvintes, a todos que gostam de um bom papo com você, Cláudio. Obrigado.